Então vamos lá, mais uma prova comentada. Deixa eu agradecer minha aluninha Lígia Nicolau, me enviou essa provinha, tá? Olha só, essa prova é de Pelotas também, né? Eu já comentei acho que 2 ou 3 provas de Pelotas aí, né? Então, eu não sei ao certo, eu sei que eu já comentei uma do administrativo, mas eu acho que são provas diferentes. Eu sei que essa daqui eu ainda não comentei, tá? Então, olha só, essa provinha especial, na hora que eu postar o vídeo, eu vou postar essa prova aqui também. Na verdade, se você entrar lá no meu blog, né, www.professora Andréa Paula, tá? Lembrando que professora, o Azinho, tá? Do professora já entra com A de André, não coloca 2 As não, senão dá errado lá, tá? Se você entrar lá no meu blog, www.professorandreapaula.com.br, você vai encontrar várias provas da EBSERH, tá? Nós estamos postando lá várias provas. A aluninha me manda, eu vou posto lá, coloco a prova e o gabarito, tá? Algumas dessas provas já estão comentadas pelo meu canal do YouTube. Então é só você entrar no meu canal do YouTube que você acha o comentário de algumas provas. Essa prova aqui em especial vai estar lá no meu blog, tá bom? Você vai encontrar essa prova lá no meu blog. Só que assim, quando você observa esse comentário do YouTube, é bom que você já esteja de posse dessa prova aqui. Por quê? Porque foi uma das provas mais complicadas que eu achei aqui, tá? De todas essas que eu respondi, São Carlos, né? Pelotas, seja a área assistencial, administrativa, tá? Foi a prova mais complicadinha que eu achei. Despencou o decreto 7.508, tá? Então, assim, na verdade, nós temos várias opções aqui que elas estão corretas, assim, mas não está condizente com o enunciado. Então, eu recebi algumas mensagens de alguns alunos falando assim, professora, por que essa questão está errada? Aí eu falava, ô meu cheiro, essa questão não está errada, tá? O que está errado é que ela não está correlacionada ao enunciado. Então, o enunciado pede uma coisa e ele coloca outra coisa. Então, exemplo, o enunciado pede 453, mas ele coloca questões do decreto 7.508. Então, vai estar errado porque o enunciado não pediu o decreto. Mas se você pegar o decreto e observar essa questão, vai estar idêntica, tá? Então, acho que está tendo um pouco aí de divergência nesse sentido, do aluno não entender que é o enunciado que direciona a questão, tá? Então, essa prova aqui em especial, para você entender mais o meu comentário, porque eu fico comentando aqui, mas eu fico lendo aqui a prova, né, as questões, tá? Mas para você entender melhor, é melhor que você tenha acesso à prova. Pega essa prova, imprime ou segue aí no computador, que aí você vai entender mais o que eu vou estar falando, tá bom? Por ser uma provinha mais complexa, tá? Então, olha só. Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, tá? Essa prova aqui. É o concurso público aí para área administrativa. Aí tem assim, essa provinha que ela me mandou, tá escrito assim, analista administrativo, administração, tá? Então, é nível superior e essa prova aconteceu no período da tarde, tá bom? Então, é só para você correlacionar aí qual vai ser a provinha que você vai ter que procurar lá, porque são várias provas, tá? Então, vamos lá para os comentários. As questões, elas começam, né? Questão da 21 até a 25, tá? Então, a primeira questão, ela fala assim, vamos começar. 21. Aos Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e ao Distrito Federal, que têm competência definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde, compete. Então, olha só, esse é o enunciado da sua questão. Por que eu falei que essa provinha estava um pouco complexa, né? E o aluno, para ter acertado essas questões de SUS, ele tem que ter estudado muito. Na hora que você pega esse enunciado falando dos conselhos de saúde, nós temos, assim, 2 principais direcionamentos. Sempre falo, né? Quando falar de conselho de saúde, quando falar de conferência de saúde, ou você vai ter embasamento, né, na Lei Orgânica da Saúde 8.142, ou você vai ter na Resolução 453, uma das duas, né, porque as duas que falam sobre controle social, participação dos usuários através dos conselhos, seja através de conselhos ou de conferências, tá bom? Então, se a gente pega esse enunciado que fala aqui, né, os conselhos, ele cita todos os conselhos, fala que tem as competências definidas em lei federal, bem como as indicações advindas da conferência e pergunta as competências. Na Lei 8.142 eu não falo de competências. Na Lei 8.142 eu só dou ênfase lá no artigo 1º, falando dos conselhos e das conferências, mas a gente só cita o que são os conselhos e as conferências.
Nas minhas aulas eu sempre falo assim, gente, quando você quiser o detalhamento dos conselhos ou das conferências, você precisa ir para 453, porque a resolução 453 é o que faz o detalhamento desses conselhos. Então, pelo enunciado da questão 21, ele quer a 453, tá? Então, você vai ter que achar a resposta que vai estar correlacionada a 453, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que ele quer 453. Então, olha só. Se você for aqui na 453, na 453 nós trabalhamos com 5 diretrizes, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, né? A primeira, ele dá um embasamento conforme a Lei 8.142. A segunda, ele fala, né, das competências que são relacionadas ao conselho. A terceira, ele fala correlacionado a quem vai poder compor o conselho. A quarta, ele fala quais são, né, os direcionamentos dos nossos conselhos de saúde. E a quinta, ele fala dessas atribuições. Qual é a responsabilidade do conselho? O que o conselho tem que fazer, tá? Então, ele fala, compete ao conselho isso, isso e isso. Então, como no enunciado ele colocou ali as competências definidas no conselho, você já sabe que é a quinta diretriz, tá? Então, se você for na resolução 453, na quinta diretriz, você vai encontrar exatamente esse enunciado aqui, tá bom? Vai estar lá explícito, tá bom? Então, olha só. Só que quando você vem falando na quinta diretriz da 453, nós temos lá especificando, né, os incisos 1, 2, 3, tá? Então, nós vamos ter que saber qual que vai estar correlacionado aqui à quinta diretriz. Então, a primeira ele fala assim, discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelos conselhos de saúde, tá bom? Então, essa daqui é minha opção A, tá? Se você for na 453, na quinta diretriz, no inciso 3º, você encontra exatamente essa resposta, tá idêntica, tá? Ele não alterou em nada. Então, fala discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências. Então, quando eu falo na 453, eu falo assim, gente, a Conferência de Saúde é o nosso órgão máximo, né, de deliberação de uma política que foi implementada pelos conselhos. Só que depois que o conselho pega aquilo que foi decidido pela conferência, ele precisa implementar, colocar para funcionar. Então, quando ele fala ali operacionalização, né, das diretrizes aprovadas nas conferências, então o conselho ele tem essa finalidade, ele tem a finalidade de pegar aquele programa que foi aprovado diante de uma conferência e implementar na sua atenção, tá? Então, isso é responsabilidade do Conselho de Saúde? Corretíssimo, tá? Então, é o inciso 3º, tá? Lá da quinta diretriz da 453. Então, a questão A, tá? A opção A aí, tá? Tá corretíssima, tá? Então, a 21 é a A. Mas como você está estudando para a prova de concurso, porque assim, a minha finalidade mesmo em responder essas provinhas é exatamente proporcionar um entendimento complexo de tudo aquilo que você está estudando. Eu sempre falo em sala de aula assim, ou no meu online. Aluno, ele não pode estudar só assim, eu tenho 5 opções, então deixa eu ver qual que é a certa. Não, você definiu qual é a certa, mas você tem que saber por que as outras estão erradas, senão você não está estudando, tá? Então, estudar é exatamente isso, quando você dá a possibilidade de você saber por que as outras estão erradas. Eu acho que essa está certa, não basta, tá? Estudar com questões é isso, tá bom? Então, eu já defini que a 21, a A está correta, mas eu quero saber se as outras, por que elas estão erradas, por que elas não estão corretas, tá? Então, vamos lá. A B fala assim, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. Então, olha só, agora complicou. Essa daqui, que é a B, ela tá corretíssima, tá? Só que, André, como é que ela tá correta se você acabou de falar que é a 21A que é a correta? Essa daqui, ela tá correta conforme o decreto 7.508, tá? Então, por isso que eu falei que essa provinha, ela ficou uma prova um pouquinho difícil. Porque o aluno que não consegue estudar diferenciando as leis, ou seja, a resolução, né, a portaria, né, ele não consegue diferenciar o que é lei, o que é uma resolução, o que é uma portaria, o que é um decreto, ele vai cair nessa daqui, infelizmente. Por quê? Porque na hora que você vê aqui,
quando ele fala, né? Garantir a transparência, a integralidade e equidade do acesso às ações e serviços de saúde. Você fala, gente, mas eu já estudei isso com a Andrea. Ela falou isso em uma das aulas. Isso daqui tá correto, não tem nada de errado. É isso que meus alunos estão perguntando. Eles falam assim, André, o que tem de errado nisso? Não tem que garantir essa transparência? Ou seja, o serviço ele não tem que prestar essa informação, por isso nós temos um sistema de informação que é um acesso aberto. O serviço não tem que ser prestado através da integralidade das ações, promoção, proteção e recuperação, conforme a necessidade, que ele fala ali, equidade. As ações de serviço de saúde, então não tem nada de errado nessa questão. Mas, meu cheiro, essa questão vai estar errada. Por quê? Porque o enunciado da questão 21, ele pediu correlacionado a 453. Ele não pediu correlacionado ao decreto. E essa daqui é correlacionada ao decreto. Se você for lá no artigo 13 do decreto 7.508, no inciso 1, tá? Se eu não me engano, não sei se é 1 agora, tá? Mas eu vou colocar aí 1, depois você dá uma olhada, mas eu tenho certeza que é o artigo 13, tá? Se você for lá no artigo 13, que fala das nossas comissões intergestores, tá? Quais serão as possibilidades de pactuação dessas nossas comissões intergestores, que é o artigo 13 do decreto 7.508, você vai encontrar exatamente isso, garantir a transparência, a integralidade e a equidade do acesso aos serviços de saúde, tá? As nossas comissões intergestores, elas irão pactuar isso, tá bom? Então, essa questão vai estar errada, porque o enunciado pediu 453. Mas se o enunciado tivesse pedido o decreto 7.508, ela estaria corretíssima, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima fala assim: adequar as ações aos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas nas Renasces, né? Aí no caso, na Renasces, tá? Então, olha só, a mesma coisa. Se eu tô falando de Renasces, essa foi minha dica, né? Falou de Renasce e Rename, você pode saber decreto 7.508, que foi o decreto que fez essa alteração, tá? Na 8080. Então, se ele falou ali, adequar as ações e os serviços aos entes federativos em relação às atualizações correlacionadas a Renasces, é decreto, não é 453. E o enunciado foi claro quando ele falou que ele queria 453, tá bom? Então, já que é decreto 7.508, eu nem vou poder considerar, tá? Agora, pelo decreto, André, estaria correto? Estaria corretíssimo, é o artigo 36, tá? Então, quando ele fala do contrato organizativo também de ação pública, ele trata das disposições, que é o artigo 36. E lá nas disposições, ele cita exatamente isso, no inciso 7, tá? Então, sei lá, decreto 7.508, artigo 36, que fala das disposições, o inciso 7... Aí você vai encontrar isso daí, tá? Ele fala adequação das ações dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas aí pelo Renasces, né? Então, Relação Nacional de Serviços de Saúde, nós vamos ter que ter a atualização deles a cada 2 anos, tá? E são os nossos entes federativos que irão realizar essas alterações, tá? No caso, a CIT, Comissão Intergestores Tripartite, tá bom? Então, essa questão pelo decreto estaria correta, tá? Mas pela questão 21 que pede resolução 453, ela tá errada, tá bom? Então, pronto, aí a C também tá errada. Vamos para D. Realizar a publicidade dos direitos e deveres dos usuários na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participarem de forma complementar. Ai, gente, essas questões, elas são terríveis, tá? Porque olha só, o aluno também que estudou comigo, ou estudou aí, sei lá, ele já viu falar sobre isso. Então ele falou assim, gente, eu tenho certeza que a Andrea falou isso. Ela ainda comentou assim, olha como é que eu comento nas minhas aulas. Eu falo assim, gente, o pacto, nós temos 3 pactuações, pacto em defesa da vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão. O pacto em defesa do SUS trouxe a Carta dos Direitos dos Usuários. Essa carta pelo pacto, ficou lá pactuado que iria elaborar essa carta, né, com os direitos e deveres dos usuários, que essa carta seria direcionada a todos os gestores, a todos os usuários, a todos os profissionais, e todos iriam receber essa carta. Isso, o pacto é de 2006. Aí, quando eu tô falando de sala de aula, eu falo assim, gente, alguém recebeu essa carta? Aí, assim, a grande maioria fala, não, professor, eu nunca nem ouvi falar dessa carta, né, dos direitos dos usuários. Aí eu falo, pois é, isso ficou determinado em 2006.
Só que quando chega no decreto 7.508, eles observando que isso não tinha sido feito, não tinha sido entregue essa carta, e as pessoas nem sabem que essa carta existe, o que ele propõe? Ele propõe que essa carta seja impressa num tamanho aí visível, né, de fácil visualização, e ela deve ficar na entrada dos hospitais, sejam eles públicos ou privados. Então, sempre chama atenção, porque já quero várias questões dessa nas provas da IBSER. Ou eles falam que essa carta aqui dos direitos dos usuários, ela foi implementada, ela foi criada, ela foi elaborada no decreto 7.508, que está errado, porque ela vem lá do pacto. Ou eles colocam que são só nos hospitais públicos, ele não considera os hospitais privados, tá bom? Então, essa questão aqui pelo decreto, ela estaria corretíssima, é artigo 37. Se você for lá no artigo 37 do decreto 7.508, ele fala exatamente isso, tá? Lá no inciso 3º, tá bom? Ele fala sobre essa publicidade dos direitos e deveres dos usuários na saúde em todas as unidades de saúde, inclusive nas unidades privadas que participem de forma complementar. Então, seja aquele hospital público ou privado, se ele for conveniado ou contratado pelo SUS, ele vai ter que ter essa carta aí na entrada desses hospitais, tá bom? Andréia, mas por que então tá errado? Porque o enunciado da questão 21 pediu resolução 453, não pediu decreto, tá? E todas essas questões, a A, B, a C, a D e a E, não, perdão. A A não, a A é resolução, né? Então, a B, a C, a D e a E, todas falam de decreto, por isso que tá errado, tá? Mas a confusão é essa, é porque meu aluno, ele já viu isso no decreto, ele fala, André, não tá errado isso. Aí eu tenho que explicar que tá errado, porque o enunciado não pediu decreto, tá bom? Então, se você for lá no decreto 7.508, artigo 37, inciso 3º, você vai encontrar isso daqui também como correto, tá? Vamos para a última aí, a E. Realizar oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional. E isso você também encontra no decreto 7.508, artigo 36, tá? É bem 36, 38, tá? Então, você encontra no artigo 36, é o inciso 2, tá bom? Se você for no decreto, você vai encontrar. Quando ele fala ofertar as ações de serviço de vigilância sanitária, exatamente isso, tá? Tá igualzinho. Então, a mesma coisa, pelo decreto estaria corretíssimo, mas pela questão que pede a resolução vai estar errado, tá? Então, questões assim, eu acho questões complexas. Por quê? Porque não basta o aluno lembrar, né, daquilo que estava embasado dentro de uma... Para, Bibili! É o meu cachorrinho, desculpa. Então, não basta o aluno lembrar do embasamento, né? Ele precisa conhecer a legislação. Ele precisa saber se isso daqui é da 453, se isso daqui é do decreto. E quando eu ministro aula, eu sou categórica em falar isso. Tem aluno meu... Para, Bibi! Tem aluno que fala assim, nossa, André, você repete demais, você fala demais, né? Mas essa repetição é o que possibilita que você grave e que você não fique decorando, exatamente por isso, que decorar toda uma legislação não dá. Então, o que eu faço? Às vezes as minhas repetições, elas são propositais exatamente para isso, para frisar. Então, quando eu falo assim, gente, não basta você estudar a legislação toda do SUS, do início ao fim, não. Você tem que saber diferenciar, você tem que saber o que é Constituição, o que é 8080, o que é decreto, exatamente por causa dessas questões, tá? Então, essa questão é uma questão difícil nesse sentido. Se você não lembrar da legislação e não se atentar ao enunciado da questão, aquilo que direcionou, você perde essa questão, tá bom? Então, a questão 21 ficou a opção A como correta, porque é a única que está relacionada à resolução 453, tá? Eu já tô com meu tempinho, já até extrapolei meu tempo. Eu costumo falar 10 minutos, mas aqui eu já tô falando 20 minutos, que eu falo até não querer mais, né? Então, vou dar uma pausa aqui para o meu vídeo não ficar muito extenso. Volto para a questão 22. Então, vamos aí para a segunda questão, tá? A segunda questão é a 22, ela fala assim: a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASSES, né? Então, olha só, falei de RENASSES, falei de decreto, tá? Esquece tudo que você estudou e fixa em decreto 7.508, né? Outra coisa importante, o enunciado só diz isso, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASSES. Aí você vai falar o que é RENASSES, tá? Se eu falo de RENASSES, eu tenho que relembrar, Relação Nacional dos Serviços de Saúde, serviços.
Rename é medicamentos. Então, eu falei C, serviços, tá? Então, vamos para as opções. A primeira fala assim. A. Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento à integralidade da assistência à saúde. Questão corretíssima. Se você for no decreto 7.508, no artigo 21, que fala de RENASSES, você vai encontrar exatamente isso, né? Quando a gente fala RENASSES, Relação Nacional de Serviços, né? Então ele já está dando aí ações e serviços do SUS, ofertados de forma integral, ou seja, conforme a necessidade do paciente. Então a A está corretíssima, RENASSES, quando trata sobre isso. Tem o artigo 21 do decreto 7.508, tá? Agora eu vou para B. Tá bom? Então, também a 22 também é A. 21 foi A, 22 também é A, tá? Mas vamos para as demais comentar. A B fala assim. Compreende a seleção e a padronização de medicamentos. Meus cheiros, se eu tô falando de RENASSES, que são serviços, eu posso falar de medicamentos? Medicamentos é RENAME, tá? Então, outra dica que eu também dou é assim. Você tá lendo uma questão, ela é extensa. Se você identificar o erro, não tem que continuar lendo não, porque senão você perde tempo, tá bom? Então aqui, a questão é assim. Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Eu preciso ler isso tudo? Eu não preciso ler isso tudo, porque na hora que chegou na palavra medicamentos, eu já travei, eu falei, tá aí, já tá errado, tá? Então, tem aluno que vai ler a questão toda e perde um tempo danado. Aí, quando chega lá, falta 10 minutos, tá na metade da prova. Aí, morreu na praia, tá bom? Então, tem uma aluninha minha que às vezes eu falava assim em sala de aula, ela falava, professor, mas tem que ler pra ter certeza mesmo, né? Eu falei, o meu pai disse, mas já não teve ali a certeza, né? Então, não dá não, tá? Então, compreende a seleção e padronização de medicamentos, acabou minha questão, tá errada. Porque eu falei de serviço, não de medicamentos. Vamos pra C. É o órgão de planejamento de saúde? Eu estou falando de RENASSES, que é Relação Nacional de Serviços de Saúde. Eu vou falar que é um órgão de planejamento, mas é nunca, meu cheiro. Então, também a C, não vou nem continuar, tá bem? Vamos para D. Expõe que apenas os municípios pactuarão, piorou. Ele está me perguntando o que é RENASSES, Relação Nacional de Serviços de Saúde, e ele diz que expõe que apenas os municípios pactuarão, as comissões, nada a ver também, tá? Nem tá respondendo conforme o enunciado. Então, isso daqui, mesmo que você não soubesse, não bate quando você pega o enunciado da questão, que você fala, expõe que apenas os municípios, mas ele não perguntou para mim o que era para expor, né? Ele me perguntou o que é RENASSES ali, tá? Então, a D também é erradíssima, tá? E a última, e ela fala assim, compreende um conjunto de ações e serviços. Essa daqui, ela te dá meio que, né, te induzindo ao erro, porque ela fala ações e serviços, aí você fala, eita, RENASSES, né, Relação Nacional de Serviços, né, então pode ser, só que ela continua. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. É muito parecido, só que na verdade isso daqui é o artigo 2º, quando a gente trabalha com, os conceitos do decreto 7.508. Eu sempre falo para tu estudar isso, né? Eu falo para tu estudar o artigo 2º que fala dos conceitos, que eles amam conceitos. Então isso daqui, quando a gente fala conjunto de ações e serviços, Vire, é a nossa rede de atenção à saúde. Rede de atenção à saúde é aquela rede de complexidade crescente. Ah não, Bibili, vem cá. É aquela rede de complexidade crescente, tá? Que é da menor complexidade até a maior complexidade, tá bom? Então, na verdade, quando ele fala ações, compreende um conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, é o conceito de rede de atenção à saúde. Isso daqui você encontra lá no decreto 7.508, o artigo 2º, que é o que estabelece aí os conceitos conforme o decreto 7.508, tá? Então, a E também tá errada. Então, ficou aí a 22, né, com a correta, tá bom? Porque a A é aquela que fala realmente no artigo 21 o que compreende o RENASSES, tá bem? Vamos lá, pausa, vou para 23, mas aí no próximo bloco, rapidão, pra eu ver se eu pego meu Billy ali, meu filhote, para ver se ele quieta um pouco, tá bem? Já volto.
Então, agora 23. Como eu já havia comentado no início dessa gravação, eu falei que essa prova despencou decreto 7.508, tá? Então, nós temos aí decreto 7.508 e mais uma questão que é a 23 também, tá bom? A questão 23, ela fala assim, o que podemos considerar como um mapa da saúde? Então, se falou mapa da saúde, possivelmente está correlacionado aos conceitos do decreto 7.508, né? Que na questão anterior, que foi a 22, eu já havia falado sobre esses conceitos aí, tá? Então, nos conceitos de saúde, nos conceitos do decreto 7.508, perdão, nós temos assim, região de saúde, contrato organizativo de ação pública, portas de entrada, né? Nós temos rede de atenção à saúde, nós temos mapa da saúde, nós temos serviços especiais de acesso aberto. Então, todos esses conceitos você precisa saber, que nós chamamos de conceitos do decreto 7.508, que é o artigo 2º, tá bom? Então, vamos lá. Se ele está pedindo o mapa da saúde, se ele está pedindo o conceito do mapa da saúde segundo o decreto 7.508, tá? Vamos para as opções. A. Os espaços geográficos contínuos, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de rede de comunicação, infraestrutura e de transporte e compartilhamento. Isso é mapa da saúde? Nananina não, parece muito, mas não é. Isso daqui é o conceito de região de saúde, né? Quando eu falo região de saúde, eu falo, ó, é um espaço geográfico delimitado, aglomeração de municípios com necessidades parecidas, né? Não pode falar necessidades divergentes, tá bom? E tudo aquilo vai ser compartilhado, tá? Então, essa primeira A é região de saúde pelo conceito, nada de mapa da saúde, tá bom? Vocês vão observar que o mapa da saúde é muito parecido, eu até falo isso em sala, né? Nas minhas aulas, mas não é, a primeira é região de saúde, tá bem? Vamos para B. Um conjunto de ações e serviços articulado em níveis de complexidade crescente, já falei, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência em regiões previamente determinadas. Isso nós chamamos rede de atenção à saúde, acabamos de falar na questão anterior, né? Então, rede de atenção à saúde são redes, níveis de complexidade crescente, tá? Sempre da menor complexidade até a maior complexidade, garantido a integralidade dessas ações, tá bom? Então, essa questão também tá errada, porque ele fala de rede de atenção à saúde, tá? Vamos para C. Os serviços de atendimento inicial à saúde no SUS, divididos por cada região geográfica. Essa daí tá facílimo, né? Portas de entrada. Então, segundo o decreto 7.508, o atendimento inicial, por onde eu vou iniciar o meu atendimento, nós chamamos de portas de entrada, tá? Então, a C também tá errada. Não é porque ele tá pedindo o mapa da saúde, né? Vamos para D. A D fala assim, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos de ações e serviços ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Perfeito! Então, a D é o que nós chamamos de mapa da saúde, tá? Eu falo que o mapa da saúde ele é muito parecido com a região de saúde, por quê? Porque eu falo que a região de saúde é aquele agrupamento, aquela aglomeração, né, de municípios ali com necessidades parecidas. O mapa da saúde, ele também fala de descrição geográfica, né, desses recursos humanos, dessas ações. Só que no mapa da saúde a diferença é que nós vamos pontuar aquilo que vai ser destinado para essas regiões de saúde. Então, dentro daquela região de saúde eu vou ter o quê? Então, o mapa da saúde, ele vem pontuar o que vai ser prestado dentro dessas regiões de saúde. Por isso que ele fala ali, considerando a capacidade instalada existente, tá? Também fala ali do investimento, o desempenho aferido a partir dos indicadores do sistema, né? A partir daquela necessidade que vai ser pontuada. Então, o mapa, ele faz lá uma busca, né, naquilo que é necessário para investir naquela região, tá bom? Então, aí fica a 23, fica correta a D, tá bom? Que é o que ele pediu, que é o mapa da saúde, tá? E a última ele fala assim, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que em razão de agravo ou situação laboral, ó a palavra que eu chamo a atenção, necessita de atendimento especial. Como é que nós chamamos esse conceito? Serviços especiais de acesso aberto, tá? É o último conceito. Você pega lá no decreto, o artigo 2º, você vai ver que é o último, tá?
eu sempre explico assim, que esses serviços não são aqueles prestados a toda a população, não. Esses serviços são aqueles serviços pontuais, conforme aquela necessidade. Por isso que ele fala o laboral, porque o laboral vai depender do trabalho da pessoa, né? Um atendimento vai ser prestado, exemplo, para mim, enfermeira, né, que sou da área da saúde, se tiver algum agravo, né, decorrente do trabalho, né, se tiver tido um acidente de trabalho, exemplo, eu tive um acidente de trabalho como enfermeira, o atendimento que vai ser prestado para mim vai ser diferente de um profissional da construção civil, né? Por quê? Porque o trabalho dele é diferente, tá bom? Então, quando a gente fala serviços especiais de acesso aberto, que é esse conceito aqui, aquele serviço específico, é conforme a necessidade pontual daquele profissional, tá bom? Então, fechei também a 23, sendo a D a correta, tá? Porque ela fala mapa da saúde e dá o conceito aqui conforme enunciado pedido, tá bom? Já volto para 24. Então, vamos lá para 24, para terminar a nossa gravação. Olha só. Eu já gravei aí alguns vídeos, né, pelo meu canal do YouTube, tá? Já comentei o edital do DEPEN, já comentei o edital da Marinha. E um desses vídeos, que não estão correlacionados, no caso aqui, ao comentário das questões, sobre a alteração do 8080, tá? Então, eu fiz esse videozinho. Para aqueles meus alunos que compram as minhas aulas, né, que é pelo tempo de concurso, onde eu tenho pelo Grão Online também, eu já fui lá, já entrei em estúdio, já fiz essa alteração, né? Então, quem compra, já compra com tudo atualizado. Mas, assim, para aqueles meus aluninhos que não adquirem aí as minhas aulas, mas que já estudaram comigo, sei lá, alguma coisa, eu falei, não, vou gravar essa alteração do 8080, porque possivelmente vai ser aí um assunto que vai ser cobrado. Então, tem desses meus vídeos que eu falo sobre essa alteração, e na verdade acho que foram, assim, eu fiz 3 partes, né? Porque a primeira eu falei sobre uma desoneração na folha de pagamento, né? Que assim, foi a nossa indignação, né? Quem trabalha junto ao Sistema Único de Saúde, a gente ficou revoltado com essa desoneração na folha de pagamento, que reduziu um percentual destinado ao SUS, que era de 20%, passou a 1% a 2%. Aí depois eu comentei sobre a lei que dá o embasamento a essa alteração, que é o artigo 199 da Constituição, que fala que a saúde é livre iniciativa privada. E depois, no terceiro vídeo, eu comentei propriamente, falando, né, assim, propriamente dito, a alteração, que é a Lei 3.097, que é de 2015, tá? Então, meu terceiro vídeo falou dessa alteração. E eu fiquei surpresa, a IBCE, ela sempre me surpreende, né? Mas essa prova que ela me surpreendeu de verdade. Ela já colocou essa alteração aqui, tá? Então, ela já pegou o artigo 23, essa prova, por isso que eu falei que foi uma prova para quem estudou de verdade, quem não estudou de verdade não conseguiu, porque ela já colocou essa alteração do 8080, tá bom? Então, quem assistiu aí a minha alteraçãozinha no meu canal do YouTube se deu bem, porque já entendeu o peguinho aqui que ela quis colocar correlacionado à alteração do 8080, tá? Que foi o artigo 23. Então, vamos lá. O enunciado fala assim: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde nos casos, meu cheiro, quem estudava antes, ou seja, quem estudou ano passado isso daqui, estudava assim, é vedado, é proibido, não pode, né? A participação, né, direta ou indireta de empresas de capitais estrangeiros. Estava assim na legislação, lá no artigo 23 você encontrava assim, salvo o que está previsto na lei. Só que essa alteração foi exatamente isso, o artigo 23 passou, né, a agora ser reescrito falando, é permitido. Então, essa questão aqui para o aluno que não estuda, eu tenho certeza que ele errou, porque ele vai falar, gente, eu sempre li lá no 8080, no artigo 23, que é vedado, que não era permitido. Então, essa permissão foi a partir da Lei 3.097, tá? Do artigo, acho que se eu não me engano, é 142, negócio assim. E lá ele especifica que agora é permitido. Só que aí ele considera aqui quais são os casos. Então, assim, o artigo 23 tem o inciso 1, 2 e 3, tá? O inciso 2, ele é composto do A e do B, tá? O inciso 1 não teve alteração. O inciso 2, que é o importante, que fala do A e do B, tá? Quando que essas empresas poderão participar.
E inciso 3 nós tivemos também uma alteração que eu vou mostrar, tá bom? Então vamos lá para as opções, né? Então, quando ele fala, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive do controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos casos, você pode ir lá no artigo 23 da 8080, conforme a alteração, tá? Não vai pegar a legislação antiga não, tá? Então, essa alteração de 3 é a que a gente chama a Lei 3.097, tá? Então, vamos lá. A. Pessoas físicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar. Se você for lá no artigo 23, no inciso 2, que eu falei para você, que foi o que alterou, que tem o A e o B, o A ele fala das empresas, dos hospitais, Hospital Geral, Hospital Filantrópico, ele vai citar. Perdão. E o B, ele fala exatamente isso daqui, que fala do planejamento familiar. André, então essa opção está correta? Não está correta por um detalhe apenas. No início ele fala pessoas físicas e na verdade são pessoas jurídicas, tá? Então a A vai estar errada porque lá no inciso 2 do artigo 23, o B, ele fala as pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar, tá bom? Então a A vai estar errada porque ele citou pessoas físicas. Vamos para B. A B ele fala assim, serviços de saúde mantidos com a finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes em qualquer ano para a Seguridade Social. Eu expliquei que no artigo 23 tem o inciso 1, 2 e 3, que o 1 não alterou e nem o 3, só o 2 que alterou, tá? O 3, eu já comentava isso, eu falava assim, gente, aquelas empresas privadas sem fins lucrativos que pegar esse dinheiro para aplicar na saúde dos seus funcionários, elas poderão fazer isso. Por quê? Porque elas não irão, né, obter o dinheiro da Seguridade Social e elas vão estar dando isso para o profissional. Então, elas vão poder utilizar desse dinheiro, tá? Só que essa questão tá errada porque ele colocou na B assim, serviços de saúde mantidos com finalidades lucrativas. E, na verdade, o texto correto são sem finalidades lucrativas, tá? Então, pelo fato de estar com finalidades, está errado, sem finalidades, tá bom? Mas isso eu já comentava, então quem já estava estudando, isso daí não teria problema de saber que estava errado não, porque ele falou com finalidades e sem finalidades, tá bom? Então, artigo 23, inciso 3º, tá? Vamos mais. A C. Prestação de serviços públicos de assistência à saúde, observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quando as suas condições para o seu funcionamento. Meu cheiro, olha só, na verdade isso daqui nem é artigo 23, tá? E ele tá pedindo aqui tudo correlacionado ao artigo 23. Isso daqui é o artigo 22, tá bom? Só que olha só como é incoerente, mesmo que você não soubesse que isso é artigo 22, ele começa falando assim, prestação de serviços públicos, né? E as normas deverão ser expedidas pelo SUS. Ué, se são serviços públicos, nós já temos todo o direcionamento, toda a organização, todo o funcionamento previsto pelo SUS. Então não seria necessário ele colocar que deveria seguir os princípios éticos e as normas do SUS, porque se são serviços públicos, já seguem essas normas. Então, na verdade, essa questão que está errada é porque quando ele coloca prestação de serviços públicos, não são serviços públicos, são serviços privados, tá? Então, também já havia comentado isso. Todo serviço privado, quando ele presta assistência, que é a assistência do SUS, seja através de convênios, de contratos, eles têm que seguir as normas e os princípios éticos do SUS, tá? Então, essa questão também vai estar vai estar errada, porque lá no artigo 22, ele cita que são serviços privados e não público igual consta aqui, tá? Vamos para D. Doações de organismos internacionais vinculados à organização aí das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e financeira e empréstimos. Essa é a resposta correta. Essa daqui, eu também já comentava porque ela não foi alterada. Então, esse é o inciso 1, né? O inciso 1 eu falei que não mudou. Então, o inciso 3 eu já falei, que também não foi alterado, que são aquelas empresas sem fins lucrativos, e esse agora é o inciso 1. Então, olha só, o que significa esse inciso 1 quando ele fala ali? Nós já havíamos comentado, assim, anteriormente nas minhas aulas, quem assiste as minhas aulas,
que existia uma única possibilidade. Então ele falava assim, é proibido, é vedado, não pode, exceto o que está previsto na lei. O que a lei previa? Ela falava assim, se um país, ele intermediar, né, fizer esse intermédio aí pela ONU, e esse dinheiro, né, for cogitada a possibilidade dele entrar num país e for aprovado pelo Senado Federal e pelo Ministério da Saúde, com um fim destinado, aí sim ele vai poder entrar, tá? Então, quando ele fala aí doações de organismos internacionais, tá? Mas que tem esse intermédio aí pela ONU, tá? Em cooperação técnica e financeira de empréstimos, o dinheiro vai poder entrar, tá bom? Então, isso é o inciso 1 do artigo 23, tá corretíssimo, tá? Essa é a opção correta. E a última IAE fala assim, pessoas físicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. Também é a mesma relação daquele primeiro. Quando ele coloca pessoas físicas, não são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, tá? Então, esse daqui é o inciso 2, só que o A, eu já havia comentado o B, né, que está relacionado com aquela parte de planejamento familiar, e esse A aqui que está correlacionado com essa parte, quais serão essas instituições, né? Então, hospital geral, hospital filantrópico, tá? Hospital especializado, tá bom? Policlínicas, tá? Então, tudo isso também tá no embasamento agora, conforme a alteração da 23, mas também tá errada porque coloca ali pessoas físicas e são pessoas jurídicas, tá bom? Então, nós temos aí a A errada, porque também falou pessoas físicas, a B errada, porque falou com finalidades lucrativas e são sem finalidades lucrativas, a C tá errada, porque ele falou os serviços públicos e são serviços privados, que devem seguir as normas e os princípios éticos do SUS, a D tá corretíssima, tá? É o inciso 1, e a E tá errada, porque fala pessoas físicas e na verdade são pessoas jurídicas, tá bom? Então também já comentei aí, a questão 24 ficou a D de dado. Volto para a última, que é a 25, que também fala aqui do decreto 7.508. Questão 25. A questão 25 eu também falei, que é outra questão do decreto, nessa prova aí prevaleceu o decreto mesmo, tá? Eles adoraram, né? Deixa eu ver meus cabelos aqui, tá tudo levantado aqui. Então, olha só, também questão do decreto, né? Aqui ele fala assim no enunciado. Qual o objetivo do contrato organizativo de ação pública de saúde? Quando você vai lá no decreto, ele cita, né, sobre a organização, sobre o funcionamento, e ele fala ali, né, quando ele pergunta, contrato organizativo de ação pública. Esse contrato você encontra do artigo 33, acho que até o 41. 33 ele começa, tá? Falando, contrato organizativo de ação pública, tá? É aquele contrato feito entre os entes federativos, se comprometendo a cumprir com toda essa integralidade, com todas essas ações, tá bom? Então, lá do 33, começando até o 41, a gente fala todo desse contrato, tá? Então, ele fala assim, qual o objetivo? Então, você vai ter que encontrar dentro desses artigos qual que trata do objetivo. Aí, ele fala assim, organização e a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sobre a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Corretíssimo. Se você for no artigo 34 do decreto 7.508, você encontra exatamente isso. Ele cita como objetivo, tá? Ele cita os objetivos do contrato organizativo de ação pública a organização, a integração das ações, sobre as responsabilidades, tá bom? Então, essa daí é a 25A, tá? O embasamento aí que você tem é o artigo 34, né? Foi o que eu falei, começa no 33 ao 41, mas esse daí que fala dos objetivos em específico, é o artigo 34. Então, tá certo, tá? Essa questão, na verdade, assim, essa questão 25, eles fizeram aqui uma bagunça, tá? Porque tem decreto, tem estratégia de saúde da família, tá? Tem um monte de coisa aqui que não tem nada a ver, tá? Mas foi só para pegar mesmo, tá? Então, a 25A, vamos para as demais. A B, estabelecimento de mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciências e tecnologias, estímulo à transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde, nos estados, Distrito Federal e municípios e as empresas nacionais. Nada a ver. Isso aqui, na verdade, é 8080,
artigo é lá no final, 46, artigo 46. Quando eu falo isso daqui, eu sempre cito assim, gente, essas empresas elas poderão participar, né? Vai ter assim, esse incentivo dessa participação, vai. Só que quando uma empresa privada ela participa, eu não posso custear, eu não posso dar dinheiro para ela. Então nós falamos dedução de impostos, né? São os incentivos fiscais. Quando a empresa ela não visa fins lucrativos, aí sim eu posso coparticipar, existe uma coparticipação. Exemplo, hospital universitário, existem as coparticipações porque não visam fins lucrativos. Agora, quando ele fala incentivos a essa pesquisa, investimento em pesquisa, tecnologia, se essas empresas privadas, elas visarem fins lucrativos, eu não posso coparticipar. Então, nós chamamos incentivos fiscais, dedução de impostos, tá? É o artigo 46 da 8080, tá bom? Então, isso nada a ver com o enunciado, porque o enunciado, ele perguntou qual o objetivo do contrato organizativo de ação pública e contrato organizativo de ação pública é decreto 7.508, tá? Então, a B é errada aí, porque fala da 8080, artigo 46. Vamos para C. Definição das atividades permanentes para o controle social do SUS, para que as estratégias adotadas possibilitem o acompanhamento, avaliação, né, contínua durante a execução, incluindo a participação dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo. Gente, se é gestão participativa, se é controle social. Controle social é a participação do usuário dentro do sistema, né? Seja através dos conselhos ou das conferências de saúde, tá bom? Então, isso tem nada a ver, porque fala do controle social, gestão participativa, e não é contrato organizativo de ação pública, tá? Fala dos entes federativos. Então, a C também é errada. A D. Estabelecimento das diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características sociais da organização dos serviços dos entes federativos das regiões de saúde. Isso daqui é decreto 7.508, mas acho que isso daqui, sei lá, não sei se é artigo 15, que fala do planejamento, né? Então, quando a gente fala do planejamento, a gente fala do planejamento dos nossos entes federativos, né? Das nossas esferas de governo, né? E esse planejamento, ele parte através das regiões de saúde, né? Tanto que quando fala do planejamento, ele fala que nós vamos pegar o mapa da saúde para realizar esse planejamento, porque o mapa da saúde não é ele que define aquelas ações e serviços que serão prestados. Então, para que haja um planejamento, eu tenho que saber quais são as ações e serviços que serão prestados, tá? Então, isso daqui também nada a ver, porque no decreto é quando eu evidencio o planejamento do sistema, e não conforme o que o enunciado pediu. Então, a D também é errada. E a última aí, a E piorou, tá? A E fala assim, coleta de dados de produção, realizados pela equipe das unidades de saúde e sistematização de dados coletados nas visitas às comunidades, realizados pelo agente comunitário de saúde a pedido do Ministério da Saúde, estratégia de saúde da família, meu cheiro. A EBSER também não pede, né? Quem estuda a minha legislação completa, que são essas aulas que eu gravo pelo tempo de concursos, eu gravo toda a legislação, inclusive estratégia de saúde da família, tá? E quando eu gravo, até isso, na verdade, isso eu comento até no sistema de informação, porque no sistema de informação tem o SIAB, o Sistema de Informação de Atenção Básica. E lá no SIAB nós comentamos as fichas, né, ficha A, B, C e D, e também nós comentamos os conceitos, né, o que é um espaço geográfico, o que é a descrição de clientela, né, como que é dividido, né, então lá a gente faz esses comentários. E lá quando a gente fala essas coletas de dados, a gente comenta sobre as fichas. A ficha A, que é do cadastramento, a ficha B, que é dos programas, a ficha C, que é da criança, e a ficha D, que é de procedimentos e notificações, tá bom? Então, na verdade, isso daqui está relacionado à estratégia de saúde da família, que vocês nem estudaram, porque o enunciado, o edital de vocês, da EBSER, não pede para estudar a estratégia de saúde da família, tá bom? Então, a 25 ficou a né? A A que está correlacionada ao objetivo do contrato organizativo de ação pública, segundo o decreto 7.508, tá bem? Então, muito obrigado. Deixa eu terminar aqui, questão assim, né? Provinha difícil, né? Provinha para quem estude com força, tá? Mas não fiquem assustados. Ah, outra coisa, meus amores. Final de semana, acho que dia 31, tem Minas Gerais, né? Acho que é Minas Gerais, Belo Horizonte, não sei, tá? Acho que é Belo Horizonte. A aluninha até me falou, professora, você não vai fazer uma revisãozinha, não? Na verdade, eu tô assim, numa correria louca, né? Porque eu tô com muitas aulas
e eu não vou conseguir fazer a revisão que eu fiz para São Carlos, né, que durou aí quase, eu sei que durou, nem sei quanto tempo durou, acho que foi 1h40, só sei que eu fiquei assim muito feliz que meus alunos acompanharam, né, ficar 1h40 me ouvindo aí, né, mas também já tivemos várias visualizações. Então quem for fazer a prova aí de Belo Horizonte, né, BH, pega essa revisão que eu fiz para São Carlos, que é a mesma, porque o conteúdo é o mesmo, tá? Então lá eu fiz uma revisão mesmo de conteúdo completo, tá? E se você pegar essas últimas provas que eu tô comentando, gente, é impressionante como as questões elas estão se repetindo, tá? Essa daqui foi uma prova mais complexa, mas assim, nada do que eu tenha dito aqui eu não comentei nas minhas revisões, tá? Então quando eu peço para você estudar mais o artigo 2º que fala dos conceitos, quando eu peço para você estudar Renasce e Rename, tá? Então todo o direcionamento tá correlacionado, tá bom? Então quem for fazer aí para BH, pega essa revisão da IBCE, se ainda não tiver visto, tá? Um videozinho meu que tem uma revisão para a prova de São Carlos, acho que foi São Carlos. Dá uma olhada e pega essas provas comentadas, tá? As provinhas estão disponibilizadas lá no meu blog. E aí você pega a prova, segue com a prova que fica mais fácil. Eu até acho que quando eu falo assim fica muito difícil você ter essa compreensão. Mas quando você visualiza a prova e tem o vídeo, fica mais fácil a compreensão, tá? Já vou desejando aí boa sorte pros meus cheirinhos aí, minhas mineirinhas, tá bom? Excelente prova. Alguns aluninhos já falaram aí que no domingo, quando realizar a prova, vão me mandar, tá? Então, me enviando, eu vou comentando aí também, igual eu tenho feito, tá bom? Obrigado pelos comentários, pelas curtidinhas aí, tá? Fico muito feliz com os comentários. Gente, tem aluno não, porque isso não é aluno não, né? Criaram um fake aí, que esses trecos aí, esse falso, né? Aí o aluno colocou lá. O aluno não, essa pessoa esquisita aí, que eu não aguento essas coisas, né? Tem ser humano pra tudo nesse mundo, né? Ao invés de ficar quieto lá, não, falou lá. Eu detesto essas aulas, essa mulher não tem conhecimento nenhum, essa mulher não sabe de nada, né? Essa mulher fica falando, não tô aqui pra agradar ninguém, então é pra falar mesmo o que eu acho, né? Aí meu esposo lindo, maravilhoso Alex, né? Ele vai, claro, a gente recebe todas as opiniões, mas ele lá vai, né? Pesquisar sobre o infeliz. Aí o infeliz criou só isso daí, só colocou uma foto lá só pra me detonar, né? É muita falta do que fazer na vida, né? O ser humano é terrível, né? Terrível, olha, igual a minha mãe. Tá bom? Terrível. Mas obrigado, meus amores, tá? Pelos comentários aí que vocês fazem. Fico muito feliz, tá bom? E sucesso, sucesso. Muitos beijos. Até a próxima.